E aí, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam aí se cuidando, estejam cuidando da saúde física de vocês, cuidando da família de vocês, resguardados aí, contribuindo com a comunidade para não espalhar ainda mais do que já está espalhado aqui em Codó essa pandemia do coronavírus. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Diego, eu sou professor de inglês, de português e de italiano, mais especificamente aqui nesse projeto do Pré-ENEM 2020, que está sendo capitaneado aí pelo professor Aloysio, com vários outros professores de várias disciplinas, eu vou atuar nos estudos da disciplina de língua inglesa. Antes da gente iniciar aqui, eu queria fazer aquele protocolo básico do YouTube, pedir para que vocês curtam o vídeo, né? Obviamente, se gostarem do vídeo, né? Não curtam se não gostarem, que vocês curtam o vídeo, que vocês comentem, interajam com o vídeo, deixando ali suas sugestões, suas dicas, trazendo para a gente também um pouco do conhecimento que vocês têm mais do que a gente, acredito, né? Pelo menos a maioria dos professores, esse conhecimento sobre tecnologia, né? Falando o que pode ser melhorado, o que pode ser aprimorado, o que ficou bom, o que não ficou, tá? Nos apoiando aí nesse nosso intento que tem como objetivo fundamental, por um lado, fornecer um material de preparação para vocês para o Enem, durante esse período aí da pandemia, mas também de deixar vocês um pouco menos desamparados em relação às aulas, né? Porque todo esse processo, essa suspensão das aulas, ela chegou como um meteoro, assim, foi uma coisa inesperada e acabou que muitos alunos aí que estavam numa crescente de preparação para a prova do Enem acabaram ficando desamparados de conteúdos. Então a gente espera que com esses conteúdos aqui que a gente está trazendo nessas aulas, a gente consiga dar para vocês aí pelo menos uma linha mestra para vocês irem desenvolvendo os estudos de vocês e para que vocês não percam tanto assim o condicionamento intelectual no momento que a gente retornar com as aulas presenciais, tá bom? Essa primeira aula aqui, ela vai ser, como o próprio título dela já diz, né, Introdução aos Estudos da Língua Inglesa no Enem, ela vai ser uma aula introdutória, tá? Que a gente não vai tratar especificamente de nenhuma estrutura de linguagem, de nenhum conteúdo de língua inglesa. Eu pretendo aqui fazer uma espécie de uma radiografia, né, um raio-x aqui da prova do Enem, apontando aquelas características que eu acho que são mais importantes, né, que são características que marcam a prova do Enem e que diferenciam essa prova de outras provas que vocês estão mais acostumados a fazer, tipo a prova do ensino médio, essas provas de avaliação internacional, tipo o TOEFL, TOEIC. Tá, então eu vou num primeiro momento fazer essa radiografia da prova com vocês e apontando assim algumas dicas, algumas sugestões de alguns elementos que vocês podem absorver para ajudar vocês no momento em que vocês estiverem realizando a prova do Enem de vocês. Tá? Alguns elementos que são característicos da estrutura da prova do Enem, pertinentes à prova do Enem, de inglês, e que vocês podem integrar no momento em que vocês estiverem resolvendo as questões. Tá? Esse daí vai ser o primeiro momento da nossa aula. O segundo momento, eu vou propor uma atividade aqui bem simples, assim, uma atividade bem introdutória também, para que a gente tente resolver juntos uma questão que foi selecionada por mim do Enem de 2017, se eu não estou enganado. Mas é de um Enem recente, assim, ou é de 2017 ou é de 2018. Depois eu posso checar e pedir para o Aloysio colocar aqui na descrição do vídeo. Tá, então a gente vai tentar resolver juntos uma questão do Enem recente. Aí eu vou pedir para quando chegar nesse momento, para vocês pausarem o vídeo, tentarem resolver e depois a gente segue juntos aqui e tentando basicamente, nesse primeiro momento, nesse momento de introdução, fazer uma análise, uma interpretação dessa questão com base nos conhecimentos que eu vou trazer para vocês aqui nessa aula introdutória, tá? Então eu vou salientar, vou iluminar aqui alguns aspectos e eu queria que vocês tentassem integrar esses aspectos aí que eu vou comentar nessa análise que vocês vão fazer da questão e nessa resolução dessa questão que eu vou propor, tá bom? Então, essa aula introdutória, só para poder ter uma síntese, essa aula vai ter dois momentos. Um momento de raio-x da prova do Enem e um outro momento de uma proposta de atividade, tá bom? Então, feitas aí essas observações iniciais, podemos começar a nossa aula. Vou passar o slide aqui. Então, assim, fundamentalmente, as provas do Enem elas são provas de caráter interpretativo.
Mal comparando, assim, fazendo uma comparação bem tosca, a gente poderia dizer que a prova do Enem é uma espécie de prova de língua portuguesa, só que sintetizada. Sintetizada e também com um nível de dificuldade menor, obviamente que numa outra língua, né, que é a prova de língua inglesa. Então você tem ali o mesmo modelo de prova, só que via de regra com textos que são menos densos, menos complexos e com um nível de demanda nas questões que também vai exigir um aprofundamento menor do candidato nas suas respostas. Tá? Então esse daí é o primeiro elemento que vocês precisam ter em mente na hora de vocês irem fazer a prova do Enem. É uma prova de caráter interpretativo. Isso basicamente significa duas coisas. Em primeiro lugar, significa que vocês não vão ser cobrados estruturas ou formas gramaticais de maneira direta. Você não vai ter nenhuma questão no Enem, pelo menos assim, tomando como base as questões dos anos anteriores, né? A gente parte do pressuposto que no Enem de 2020 a gente não vai ter nenhuma questão em língua inglesa que exija do candidato que ele responda alguma questão de caráter gramatical diretamente, perguntando ali para o candidato para ele poder fazer a conjugação de um verbo, ou então, eventualmente, tratar ali de alguma forma específica. As questões são baseadas em textos que são apresentados e você precisa responder aquilo com base em uma interpretação. Então, mais uma vez, fazendo um paralelo, é um modelo de questão que é muito parecido com as questões de língua portuguesa, sendo que existe, obviamente, a diferença da linguagem, né, da língua que está sendo utilizada, e também existe uma diferença muito importante, que é uma diferença no nível de demanda, né, no nível de cobrança que essas questões interpretativas exigem do candidato. Tá? Aqui, a título de curiosidade, eu coloquei baseado em algumas informações que eu peguei lá no site do INEP, né, que é o órgão governamental que é responsável pela elaboração da prova do Enem. Eu trouxe aqui para vocês o que é considerado o nível para o qual a prova do Enem é pensada. Tá? Basicamente, aqui, explicando de forma bem sintética, quando a gente fala de língua estrangeira, de aprendizagem de língua estrangeira, ou então de segunda língua, a gente divide o nível dos aprendizes, dos alunos, em três categorias. A categoria de iniciante, a categoria de intermediário e a categoria de avançado. Deixa eu ver se eu consigo colocar minha canetinha aqui, que vai me facilitar para poder mostrar para vocês. Cadê aqui? Caneta, beleza? Então vamos lá. A gente tem o nível iniciante, tem o nível intermediário e tem o nível avançado. Cada um desses níveis aqui, eles também são subdivididos em quatro categorias. Iniciante 1, 2, 3, 4, intermediário 1, 2, 3, 4 e avançado 1, 2, 3, 4. A prova do Enem, segundo essas informações lá do INEP, ela é pensada para candidatos, pensada fundamentalmente, né, para candidatos que se encontram nesse limbo aqui, né, do iniciante 3 até o intermediário 2. Para os candidatos que estão no nível iniciante 1 e 2, basicamente o iniciante 1 seria aquela pessoa que domina rusticamente a língua, conhece meia dúzia de palavras, assim, só the books on the table, dog, ball, as palavras mais correntes aqui no Brasil, advindas da língua inglesa, e o avançado 4 seria aquela pessoa que é fluente na língua, aquela pessoa que consegue se comunicar na língua estrangeira com fluência. Uma pessoa que está nos níveis iniciante 1 e 2, perdão, ela teria muita dificuldade para conseguir fazer essa prova, porque lá ela vai tomar contato com textos reais. Então é uma quantidade de palavras, ali, de estruturas de língua, que um aluno que ainda está nesse nível iniciante 1, ele vai ter muita dificuldade para poder compreender, ele vai ter muita dificuldade para conseguir navegar ali naquele texto. Já, por outro lado, a partir do nível intermediário 3, intermediário 4, a prova ela começa a se tornar muito fácil, porque ali o aluno já tem uma compreensão um pouco mais madura da estrutura da língua, e com essa compreensão um pouco mais madura, ele acaba se deparando com uma prova de exigência muito simplista. Então é como se, mal comparando, se vocês, né, alunos do terceiro ano do ensino médio, que eu imagino que a maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo se enquadra nessa categoria, como se vocês fossem solicitados para fazer uma prova de interpretação de texto, sei lá, do segundo ano, do ensino fundamental, lá dos alunos que ainda estão aprendendo a ler. Então, a partir do intermediário e principalmente no avançado,
Os textos que são trazidos no Enem já se tornam textos muito fáceis, tá bom? Então acredito que tem alguns alunos aí que já têm um nível mais avançado e que devem achar a prova do Enem de inglês muito fácil, justamente porque são textos pensados para esse nível de aluno, que é um aluno que já está um pouquinho mais avançado na categoria de iniciante, ou então um aluno que ainda está começando a desenvolver as habilidades ali do nível intermediário. Sigamos. Então, pessoal, outro elemento assim que eu acredito que seja importante de ser pontuado aqui no que diz respeito à prova de inglês no Enem é que o enunciado das questões, apesar da prova ser de inglês, ele é formulado em português. Por um lado, isso daí é muito positivo, né? Porque dá um certo descanso para o candidato, porque ele está ali focado em fazer a leitura dos textos em inglês, então ele pode, na hora de ler o enunciado, ele ter um certo descanso. Porém, por outro lado, o que a gente percebe assim, em muitas das questões recentes do Enem é que o enunciado das questões costuma trazer algumas pegadinhas ali, algumas cascas de banana, que se você fizer uma leitura um pouco displicente do enunciado, o que em alguma medida é uma coisa natural, né? Porque a tendência é que o candidato ele foque no que é o objeto da questão, que é o texto, que está em inglês, que é mais difícil, e ele acaba deixando um pouco de lado a leitura do enunciado da questão. Então, talvez pensando nisso, a banca traz alguns enunciados aqui que tem algumas ambiguidades, tem algumas pegadinhas, e que se o candidato ele fizer essa leitura mais desatenta, ele vai ter uma dificuldade maior de compreender. Então fica a dica aí de na hora de vocês realizarem a prova de inglês de vocês, que vocês leiam com atenção os enunciados, porque costuma trazer algumas pegadinhas, tá? Agora, vindo aqui, deixa eu só botar minha caneta para poder marcar aqui, que aí fica mais fácil para mim. Opção ponteiro, pá, caneta, beleza. Agora vamos passar para a parte mais estrutural aqui da prova. Fundamentalmente, as 5 questões de inglês do Enem, elas apresentam 2 modelos de questão, tá? Tem um modelo que é o modelo majoritário, né, que a maioria das questões são formuladas a partir dessa concepção, que são questões que a gente poderia chamar de questão de compreensão global do texto. Tá? O que isso quer dizer? Para você resolver essa questão, você precisa compreender a essência do texto, a medula da mensagem que está sendo construída naquele texto. E além de vocês compreenderem o texto do ponto de vista global, via de regra os enunciados eles pedem para vocês articularem essa compreensão com algum elemento. Então dizer, com base no texto, qual foi o objetivo do autor de propor aquele tipo de mensagem. Isso daí é um modelo muito característico de questão de compreensão global. Tá? Então, mais uma vez, reforçando, são questões que elas demandam do candidato que ele compreenda o texto na sua totalidade, pelo menos grande parte do texto, né? Compreender o texto na sua totalidade, só fazendo um parênteses aqui, não quer dizer que vocês tenham que compreender todas as palavras ou todas as estruturas do texto, mas que vocês precisam compreender qual é a mensagem central que está sendo veiculada ali no texto, tá bom? Então eles demandam do candidato que tenha essa visão mais global do texto e pedem, via de regra, que eles articulem essa compreensão com algum elemento que está sendo proposto ali no enunciado. Como eu falei, qual é o objetivo do texto, com que função o autor ele emprega essa mensagem no texto, e por aí vai. Em quantidade minoritária, né, em menor número, mas também com uma presença expressiva nas provas do Enem, a gente tem as questões que a gente poderia denominar de questões de compreensão mais pontual, mais localizada, o que em inglês a gente chamaria de detail comprehension, tá? Que são questões que, em vez de obrigarem o candidato a compreender a mensagem central do texto, elas se focam em certos elementos que são apresentados. Então, são questões que pedem para você explicar o emprego de um determinado termo, eles separam uma palavra específica e pedem para que você explique qual é a função daquela palavra naquele texto, o que aquela palavra está fazendo. Então, você tem esse modelo de questão, que é uma questão que demanda que você entenda o texto por completo e vai te indagar em função dessa compreensão, e você tem questões que demandam que vocês entendam um elemento mais isolado, mais pontual do texto. Eu trouxe aqui 2 questões
Essa daqui, se eu não estou enganado, é do ano passado, de 2019. Eu trouxe uma outra questão para mostrar para vocês exemplos desses dois modelos que eu acabei de explicar agora. Do modelo de compreensão global e do modelo de compreensão pontual do texto, tá bom? Essa primeira questão, que se eu não estou enganado é de 2019, ela traz um texto que parece ser um texto de um blog, né, que foi publicado em um blog, que fala sobre pets, tal, animais de estimação. Você tem um texto aqui relativamente breve, e agora o que me interessa aqui nela é o enunciado. Deixa eu ler aqui rapidinho para vocês aqui o enunciado dela. Ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer os seus argumentos, utiliza palavras e expressões como research, a growing number of research e several studies, com o objetivo de, e aqui dá as alternativas que seriam a resposta para o objetivo que esses termos foram utilizados, tá? Então vamos lá. Olhando essa questão aqui, a banca ela traz três termos, né, três expressões: research, a growing number of research, several studies, e pede que vocês expliquem com qual objetivo que esses termos foram utilizados. Então são termos pontuais que não são um tema central do texto, porque o texto está falando sobre animais de estimação, não está falando sobre pesquisa, né, sobre research. Então são elementos pontuais, isolados, e a autora está pedindo para que vocês expliquem com qual objetivo que esses elementos foram empregados. Então, à luz daquela comparação que eu trouxe para vocês de questões globais e questões pontuais, essa questão aqui ela seria um exemplo bem típico de uma questão de caráter pontual, em que a banca pede para que você explique um elemento isoladamente tomado ali do texto, tá? Agora tem uma outra questão também de uma prova recente que eu trouxe, que vai na contramão, ou então que se ancora em uma outra concepção, em um outro modelo de questão, tá? Aqui a gente tem um gênero específico, que é o gênero carta ao editor, que ele acontece em revistas semanais, tipo a Veja, Isto É, que os assinantes da revista recebem a revista e podem mandar uma carta para o editor da revista, fazendo alguma sugestão, fazendo algum comentário, algum tipo de pontuação. Tá? Então é um gênero muito específico. E aqui a gente tem uma carta ao editor de uma revista semanal, ou então de um jornal, aqui no caso é um jornal, né? Que é o Washington Times, e essa pessoa que escreveu a carta está fazendo um comentário aqui sobre uma matéria, acredito, do dia anterior, da semana anterior, e o título é Sugar Fear Mongering Unhelpful. Está fazendo um comentário sobre, possivelmente, aqui alguma matéria que falou sobre consumo de açúcar, tá? Então a gente tem esse texto, ele é assinado aqui no final pelo James Ripe, de Shrewsbury, Massachusetts, e aqui a gente tem o enunciado. Ao abordar o assunto obesidade, em uma sessão de jornal, o autor, e aqui a gente tem 5 alternativas sobre o que o autor estaria fazendo abordando o tema da obesidade. Tá? Esse texto especificamente, ele trata sobre o elemento da obesidade. Ele está falando sobre o consumo de açúcar e a correlação entre esse consumo excessivo de açúcar com os níveis crescentes de obesidade, no caso lá nos Estados Unidos. Então, o tema central do texto ele versa em torno da questão da obesidade, que é diferente da questão anterior que eu comentei. Tá? E aqui ele está pedindo para que vocês digam com qual intuito o autor do texto se referiu ao tema da obesidade. Ele fez isso porque ele defende o consumo liberal de açúcar, ou porque ele aponta a gordura como o grande vilão da saúde. Você tem aqui as alternativas, tá? Então aqui a gente tem um exemplo bem característico de uma questão que demanda do candidato uma compreensão global. Você precisa entender, não, como eu já falei, todas as palavras do texto, mas você precisa entender qual é a mensagem fundamental que está sendo veiculada aqui nesse texto, e aí com base nessa compreensão, você vai ter condições de responder com tranquilidade aqui por que razão que ele está abordando o tema da obesidade, que correlação esse tema da obesidade, por exemplo, tem com a questão que ele trata também, que é a questão do consumo de açúcar. Tá?
Vamos lá, vamos seguir adiante. Então, pessoal, outro elemento que eu considero muito importante nas provas do Enem, importante do ponto de vista prático, que pode ajudar vocês na resolução de várias questões, é a presença de uma variedade de gêneros textuais distintos nas questões aí que compõem a prova de inglês. Eu trouxe aqui alguns exemplos que são presentes nas provas do Enem dos últimos 3 anos, aí, 2017, 2018 e 2019, só para vocês verem a diversidade de gêneros presentes. A gente tem textos de blog, tem charge, tirinhas, carta ao editor, letra de música, texto literário, poema, artigo de opinião. Então aqui em 15 questões, né, que cada ano tem 5 questões, a gente tem 9 gêneros diferentes, que é uma pluralidade impressionante. E por que é importante vocês atentarem, prestarem atenção nesse elemento aí dos gêneros textuais? Porque cada gênero textual ele representa, na verdade, uma função de texto específica. Por exemplo, o gênero receita. O gênero receita ele é composto por uma certa função. Você escreve uma receita para você ensinar as outras pessoas a prepararem ali um prato, prepararem ali um tipo de iguaria. Essa função é diferente, por exemplo, do gênero letra de música, que você escreve uma letra de uma música com objetivos completamente diferentes. Um objetivo mais estético, de passar uma certa mensagem que seja adequada àquele fundo musical ali que vai servir de envelope para aquela letra de música, tá? Então, cada gênero específico possui também uma função específica. E você conhecer ou não conhecer essa função é um elemento extralinguístico. Você pode, por exemplo, ler, sei lá, uma receita, se deparar com uma receita em coreano, você não fala uma palavra de coreano, mas você consegue identificar que aquilo é uma receita. E só de você identificar que aquilo é uma receita, você já consegue extrair certas informações ali daquele gênero textual, apesar de você não falar uma palavra de coreano. Então é basicamente esse princípio aqui que eu quero importar para que vocês entendam que se vocês conseguirem compreender a função daquele texto que é desempenhada por aquele gênero textual, vocês já vão ter alguns elementos aí que podem ajudar caso vocês estejam se deparando com um texto que vocês desconheçam algumas das palavras que são utilizadas ali. Para isso não ficar no âmbito muito teórico, eu trouxe novamente um exemplo aqui de uma questão recente do Enem, em que esse elemento do gênero textual ele desempenha um papel importante, tá bom? Vamos lá. Aqui a gente tem um gênero específico muito conhecido de todos nós, que é o gênero postagem, que aqui está sendo chamado, por algum motivo, no enunciado da questão, de cartaz. Cartaz disponível na internet. Deixa eu colocar minha caneta aqui para poder marcar para vocês. Caneta, aqui. Cartaz disponível na internet, que é o famoso gênero postagem, tá? Eles colocaram só um nome aqui que não fosse anglicizado. Então a gente tem aqui uma postagem na internet que foi feita, acredito eu, por esse website aqui, que é um website, ele é um website oficial, né? É um sítio da internet oficial do estado de Connecticut, que fica nos Estados Unidos. Estado de Connecticut. E só dessas informações que são passadas para a gente pelo gênero, então assim, eu não preciso entender nenhuma palavra de inglês, eu não preciso saber o que é Global Flu, Pandemic, o que é Earthquake, Haiti, não preciso saber nada disso, mas só dessas informações que são trazidas pelo gênero, eu já tenho aqui alguns elementos que podem me ajudar na minha interpretação, tá? Então, é uma postagem de um site oficial, institucional. Então, a gente espera que esse tipo de gênero, nesse tipo de texto, ele tenha um tipo de significado específico, ele passe uma mensagem específica. Você não espera, por exemplo, que uma postagem oficial do estado de Connecticut nos Estados Unidos fale, sei lá, palavrão, ou então esteja aí fazendo uma piada, ou então esteja falando de algum assunto que não seja um assunto de utilidade pública, que é o caso dessa postagem, uma postagem que tem um caráter de utilidade pública. Agora vamos ler aqui o enunciado para entender o que está sendo pedido. Orientações à população são encontradas também em sites oficiais. Ao clicar no endereço eletrônico mencionado, que foi esse aqui que eu sublinhei, no cartaz disponível na internet, o eleitor tem acesso aos
Então aqui é uma questão que está demandando de vocês que vocês tenham uma compreensão global desse pequeno texto que está sendo apresentado aí na postagem e que está pedindo para que vocês marquem a alternativa do que o leitor que clicar nesse linkzinho que está aqui sublinhado, ele vai se deparar ao entrar nesse site. Tá? Então, a postagem que leva para um site específico, e nesse site o leitor vai encontrar uma certa mensagem. Então, aqui o enunciado está indagando a gente qual é o conteúdo dessa mensagem. Aqui a gente tem 5 alternativas. Ações do governo local referentes a calamidades, relatos de sobreviventes em tragédias marcantes, tipos de desastres naturais possíveis de acontecer, informações sobre acidentes ocorridos em Connecticut e medidas de emergência a serem tomadas em catástrofes. Tá? Vamos tentar, só pelo sentido de cada uma dessas alternativas, vamos tentar ver qual delas que faz mais sentido, que tem mais a ver com esse tipo de gênero específico, que é o gênero postagem, que vincula o leitor ou a leitora a um site oficial, uma postagem institucional. Então, faz sentido que uma postagem institucional fale de ações do governo referente à calamidade? Faz sentido. Então vamos deixar essa daqui já mais ou menos, deixar aqui de lado. Faz sentido que uma postagem de um governo, uma postagem oficial, ela traga relatos de sobreviventes em tragédias marcantes? É possível, mas já com um nível aí de coerência menor, porque não faria muito sentido o estado de Connecticut trazer relatos de sobreviventes, sendo que, via de regra, a função de uma postagem é também ou servir como uma informação de utilidade pública ou então fazer uma certa propaganda ali do governo. Então, e normalmente se mesclam-se as duas coisas. Então, é possível que aconteça, não é uma coisa completamente impraticável, mas é uma coisa também que a gente já tem que ficar com o pé atrás. A alternativa C, tipos de desastres naturais possíveis de acontecer. Aqui eu já acho que é uma coisa completamente improvável, completamente incoerente com a natureza aqui do gênero, né? Porque para que o governo de Connecticut iria fazer uma postagem para dizer quais são os desastres possíveis de acontecer? Isso aí a pessoa pode entrar no Wikipedia e pode ver, mano. Até a própria natureza da informação é uma informação meio nada a ver, né? Você saber quais são os desastres que podem acontecer. Então essa daqui a gente já exclui. Menos aqui, menos aqui. Informações sobre acidentes ocorridos em Connecticut. Aqui também existe um elemento que a gente tem que ficar com o pé atrás, porque, como eu falei, essas postagens oficiais, institucionais, elas normalmente ou elas têm uma função de dar uma informação de utilidade pública ou então tem uma função de propaganda, e via de regra mesclam as duas coisas. Então, o governo de Connecticut fazer uma postagem para dizer sobre os acidentes é uma espécie de uma propaganda negativa que ele está fazendo sobre o próprio Estado, né? Por exemplo, vamos lá, se você, um brasileiro, estivesse navegando aí na internet, visse essa postagem, e visse lá que no estado de Connecticut aconteceram 20 tragédias no ano passado, furacão, terremoto, enfim, só desgraça. Você se sentiria tentado a ir visitar lá o estado de Connecticut? Obviamente não. Isso é uma propaganda negativa sobre o estado. Então por que o governo do estado de Connecticut faria uma propaganda negativa sobre o seu próprio estado? Uma coisa que não faz nada a ver, que não faz nenhum sentido, né? Que é uma coisa nada a ver. Então aqui a gente já pode também colocar um menuzinho. A alternativa é medidas de emergência a serem tomadas em catástrofes. Aqui a gente tem uma alternativa que é bastante plausível com a natureza do gênero, que ele é um gênero de postagem oficial que, via de regra, é utilizado para trazer informações de utilidade pública e que tem um viés de propaganda, que é o caso aqui. Dá a impressão para o leitor que o governo de Connecticut está trabalhando, está trazendo informações ali que são informações importantes, são informações relevantes. Então, de todos, se eu não tivesse entendido uma palavra, além do Connecticut, se eu não tivesse entendido uma palavra do texto em inglês e tivesse que fazer um chute baseado apenas na estrutura do gênero, nas funções que são funções características daquele gênero, eu chutaria na alternativa E,
que é a alternativa correta. A alternativa correta para essa questão, lá no gabarito da prova, é a alternativa E, que é, obviamente, a alternativa que faz mais sentido com base somente nos elementos do gênero, tá? É óbvio que não é de bom grado que você vai fazer a prova se baseando apenas nesses elementos, né? O ideal seria que você conseguisse compreender todo o texto para que você conseguisse fazer uma análise mais aprimorada. Mas no momento de dificuldade pode ser uma coisa que te ajude, tá? Vamos seguir. Outro elemento também que é muito importante, que tem uma presença muito frequente nos textos do Enem, são os elementos imagéticos e pictográficos, né? Tem esse nome meio bonito, meio espalhafatoso, que são as imagens, via de regra, imagem, fotografia, gráfico. E são elementos muito importantes pela mesma razão que os gêneros textuais e a concepção de gênero textual é importante. Porque pode dar elementos para vocês em uma questão em que vocês têm alguma dificuldade de compreender ali o texto escrito, o texto que foi escrito em língua inglesa, pode dar alguns elementos, alguns significados ali que ajudem vocês a terem uma interpretação coerente. Com isso, às vezes vocês podem resolver corretamente uma questão que seria uma questão muito difícil de vocês fazerem só com um texto. Então, às vezes, uma foto ali, uma imagem, ela serve de gatilho, de estopim, para vocês compreenderem alguma coisa que sem aquela imagem vocês não iriam compreender. Tá? Eu trouxe novamente, para a gente sair desse âmbito mais teórico e passar para uma coisa prática, trouxe aqui uma outra questão, essa daqui é do Enem do ano passado, para a gente tentar fazer basicamente o que a gente fez na questão anterior, que é tentar resolver essa questão com base só nesses elementos específicos, aqui no caso, só nos elementos da imagem. Então vamos deixar de lado por enquanto aqui o texto que tem e vamos ler aqui o enunciado da questão que se pede. A gente tem essa charge aqui, né, chamada aqui de cartoon. No cartoon, o estudante faz uma pergunta usando essa expressão aqui, o turn this thing on, que significa, uma tradução não ao pé da letra aqui, é ligar essa coisa, enfim. Então ele está perguntando por que, né? Por que esse estudante aqui ele está utilizando essa expressão turn this thing on. E aqui a gente tem novamente 5 alternativas. Tá? Agora vamos tentar analisar só a imagem, só os elementos aqui pictográficos. A primeira coisa que chama a atenção aqui é que é uma sala de aula, tem aqui a professora, tá, os elementos clássicos aqui da sala de aula, a professora, quadro negro, os alunos aqui estão prestando atenção, e você tem 2 alunos aqui atrás que estão com uma expressão um pouco confusa. Você tem um aqui que é o que está fazendo a pergunta, que ele está com uma cara completamente perdido, assim, ele está meio com aquela cara que não está entendendo nada e segurando um livro. Do lado dele, você tem um outro aluno que a gente não consegue ver muito bem a cara, apesar da gente ver o olho dele aqui, né? O olho esquerdo dele aqui com a feição de surpresa, assim, de também não estar entendendo nada, e ele está olhando para o livro com aquela feição de deslumbre, assim, como se ele estivesse pegando aqui uma coisa que ele nunca viu na vida. Como se alguém chegasse para você e desse uma vitrola para uma criança que não sabe para que aquele troço serve, uma coisa que ela nunca viu na vida, não sabe para que serve. Então ele está aqui completamente confuso. Tá, então com base aqui nesses elementos da própria imagem, a gente pode começar a tentar cogitar aqui algumas possíveis interpretações, mesmo sem considerar em absoluto aqui o texto. Como eu já falei, obviamente o ideal é que você compreenda o texto, tá? Isso aqui é só um elemento a mais, uma dica, uma sugestão para poder ajudar as pessoas, sabendo que a maioria dos alunos não vão compreender a totalidade de todos os textos com os quais eles vão se deparar na prova do Enem. Então aqui a gente tem 5 alternativas, né? Por que esse menininho aqui, que está completamente assustado e completamente confuso segurando o livro, por que ele está usando essa expressão turn this thing on? Ele suspeita que o colega, né, suspeitar que o colega está com o seu material por engano. Aqui, assim, é uma opção possível, mas que não tem muito sentido, especialmente se a gente considerar que o gênero charge, o gênero cartoon, como você queira chamar, ele via de regra ele trata de algum problema de caráter político, de caráter social, ele tende a ser uma crítica
que é veiculada através de uma imagem de bom humor. Então a gente, quando pensa em charge, a gente pensa nisso, em crítica política, crítica social, crítica de costumes, que é trazida a partir de uma imagem ali bem humorada. Então, assim, suspeitar que o colega está com seu material por engano, não vejo qual seria a crítica que poderia subjazer, né, tá por trás aí dessa imagem, dessa charge. Então aqui a gente coloca mais ou menos, mas mais para menos do que para mais. Alternativa B, duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno. Também é a mesma questão, assim, a gente... É plausível que você tenha esse tipo de utilização do termo turn this thing on com base na imagem, mas não faz muito sentido considerando que é uma charge, né? Não existe nenhuma crítica por trás aí dessa alternativa. A mesma coisa em relação à alternativa C, desconfiar que o livro levado é de outra matéria. Não existe nenhuma crítica por trás. Alternativa D, entender como desligada a postura do colega. Também é a mesma coisa. Aqui ele está se utilizando justamente de uma possível interpretação incorreta que o aluno faça desse verbo, né? Turn on, quer dizer ligar. Mas aqui ele não está se referindo à postura do colega, mas está se referindo ao livro. E a gente tem a alternativa que é a alternativa correta, que é a alternativa E, perdão, que é desconhecer como usar um livro impresso. Então aqui ele está fazendo uma piada, né, perguntando para o colega dele como que faz para poder ligar, como se estivesse se referindo a um celular, a um notebook, alguma coisa do tipo, e existe uma crítica social por trás, que é um elemento fundamental desse gênero específico, que é o gênero da chave, ou o gênero do cartoon. Que ele está dizendo que os alunos de hoje em dia, eles, por estarem tão conectados aí com as novas tecnologias, blá blá blá, eles começam a se tornar pouco familiares com elementos que já são mais tradicionais, como por exemplo o livro impresso. Então aqui, só com base nos elementos da imagem e também nos elementos característicos do gênero, que é o gênero charge cartoon, a gente consegue chegar a uma interpretação plausível sem efetivamente considerar o elemento da linguagem. Mas, novamente dizendo, assim, não é para vocês fazerem a prova só baseados nessa interpretação do gênero e da imagem, tá? É um algo a mais e que vocês podem utilizar principalmente em algum momento que vocês tenham algum tipo de dificuldade na compreensão daquele texto. Então, assim, não estou entendendo uma palavra específica aqui, não estou conseguindo entender como resolver essa questão aqui porque eu não estou compreendendo o texto. Aí vocês se agarram a esses elementos, como o elemento do gênero e o elemento do todo da imagem com o qual o texto interage. Vamos seguir. Agora, pessoal, a gente chegou naquele segundo momento que eu tinha falado lá no início da aula, em que eu vou propor para vocês que a gente tente resolver juntos aqui, obviamente que com um nível de interação muito mediado aqui pela tecnologia, que a gente tente resolver juntos essa questão, que é uma questão, se eu não estou enganado, do Enem de 2017, posso checar aqui, que é uma questão muito pertinente, porque ela trabalha tanto com elementos de imagem, né, que você tem uma imagem muito característica, como também ela é permeada por elementos muito marcados do gênero textual no qual ela é construído, que é o gênero anúncio publicitário em revista, anúncio publicitário em que o texto ele dialoga com a imagem, tá bom? Então eu vou pedir para que vocês deem uma pausada aí no vídeo, apertar aí o botão de pausa e que vocês tentem resolver essa questão primeiramente sozinhos. Depois a gente vai fazer essa análise aí que eu fiz nas questões anteriores para a gente tentar fazer juntos e mostrar como que esses elementos aí que eu venho apontando ao longo da aula eles são importantes na hora da gente tentar resolver as questões do Enem e que eles devem ser utilizados, obviamente, em diálogo com a análise que você vai fazer da linguagem, da língua inglesa. Beleza? Então dá uma pausinha aí que eu vou esperar. Beleza, pessoal, então vamos lá. Espero que vocês tenham dado a pausa aí, que tenham tentado resolver essa questão. Agora vamos tentar fazer uma análise aqui da questão com base nesses três pilares aí que eu comentei ao longo da aula, né? Que é a questão das questões, a questão das questões é ótima, né? As questões de compreensão global e de compreensão detalhada, né? Compreensão pontual.
o papel desempenhado pelo elemento dos gêneros textuais, né, na função do texto, e também o papel desempenhado pelas imagens. Nesse primeiro momento aqui, a gente vai tentar resolver essa questão, em grande medida, com base fundamentalmente nesses três elementos, tá? Então vamos primeiro dar uma olhada aqui no que consiste a questão. Aqui a gente tem uma imagem, que ela, muito provavelmente, a partir dos elementos que a gente tem aqui, como por exemplo, a fonte Reader's Digest e a própria natureza da imagem, né, que o layout, parece que ela foi retirada de algum anúncio de revista, tipo esses anúncios que você tinha antigamente em classificados e tal. Hoje em dia é uma coisa meio em desuso, mas ela pode ter sido retirada de um anúncio de revista e ela tem, obviamente, pelo fato de ter sido retirada de um anúncio de revista, a função de fazer publicidade, de fazer propaganda de uma empresa que pagou pela disponibilização desse anúncio, né? Então ela tem uma função ali muito específica. Aqui a gente tem um texto, a gente não vai entrar nesse texto agora. E a imagem aqui é um óleo escorrendo e um parafuso. Esses dois elementos aqui em diálogo, eles dão a impressão para a gente de que é um acidente, um vazamento, e que possivelmente foi ocasionado por alguma falha técnica, ou por algum problema de manutenção, ou então porque o cara levou o carro numa oficina em que não tinha uma pessoa muito preparada e tal, porque esse elemento aqui do parafuso solto, ele é uma espécie de uma imagem muito característica desse tipo de significado, né? Da falha técnica, da falha humana. Então aqui a gente não tem uma imagem característica de um acidente, por exemplo, né, que seria uma imagem do carro, destroços, ruínas e tal, coisa pegando fogo. Mas a gente tem a imagem aqui de um trabalho mal feito, digamos assim, um trabalho de mecânica mal feito. Agora vamos ver o que está sendo pedido aqui no enunciado da questão. Nesse texto publicitário, são utilizados recursos verbais e não verbais para transmitir a mensagem. Ao associar os termos anyplace e regrets, que a gente não vai entrar especificamente neles agora, a imagem do texto constata-se que o tema da propaganda é a importância da. Aqui, com base naquela distinção que a gente propôs, a gente consegue perceber que é uma questão que demanda do candidato uma compreensão global desse texto aqui multimodal, né, que é um texto que contém uma imagem pictográfica, né, que é a foto aqui do parafuso com vazamento de óleo, e também contém texto verbal, que é esse textozinho que está aqui em cima. Agora, vamos, com base nesses elementos aí que eu apontei, tentar ver qual das alternativas aqui ela é uma alternativa mais plausível, tá? Sem considerar a parte da linguagem por enquanto, tá bom? Vamos lá. Primeiro aqui seria uma alternativa de que esse anúncio ele está tentando chamar a atenção dos leitores da revista para a importância da preservação do meio ambiente. Essa alternativa aqui é uma alternativa meio furada. Em primeiro lugar, que não tem elementos tão específicos assim do meio ambiente, né? Por exemplo, esse óleo que está aqui, para que ele pudesse fazer referência, fazer menção a uma catástrofe ambiental, por exemplo, ele tinha que estar no mar, ele tinha que estar junto ali de alguma imagem de algum animal morto por causa do óleo, sabe, aquelas imagens clássicas de peixe boiando assim na superfície do mar. Então não é uma imagem tão característica e também não faz muito sentido que você tenha esse tipo de propaganda sendo paga numa revista se não for uma imagem muito característica, né, que chame a atenção das pessoas para a catástrofe ambiental. Então essa alternativa aqui a gente já pode descartar. Manutenção do motor. Então se o anúncio estivesse chamando a atenção para a manutenção do motor, a gente deveria partir do pressuposto que existe aqui algum elemento que está salientando que o dono do veículo foi displicente, que ele não tomou certo cuidado, ou então que ele fez a manutenção de forma incorreta, de forma pouco técnica. É uma possibilidade. Por enquanto a gente vai colocar aqui no mais ou menos.
A alternativa C diz que essa propaganda está chamando a atenção do leitor para a escolha da empresa certa. Aqui eu diria que existe um elemento de maior plausibilidade. Por quê? Por causa tanto da imagem, que faz menção, como eu já falei, a um trabalho mal feito, a um trabalho precário. Então, se você está dizendo que um trabalho precário de manutenção do seu carro pode deixar você na mão, pode te deixar com vazamento de óleo, obviamente isso daí está chamando a atenção que você tem que escolher bem a empresa onde você vai fazer a manutenção do seu carro. E além disso, por causa do próprio gênero em si, né, que é o gênero de uma propaganda, de um anúncio publicitário numa revista. Então faz sentido, por exemplo, que esse texto aqui ele estivesse conjugado talvez com um slogan de uma marca, de uma oficina, alguma coisa do tipo. Fosse talvez uma revista que fosse voltada para esse público de amantes de automobilismo, alguma coisa do tipo, pessoas que possuem carro e tal, que dão importância para esse elemento. Então faria bastante sentido que você tivesse uma propaganda ali que estivesse chamando a atenção para que o consumidor escolhesse bem a oficina onde ele ia fazer as revisões e manutenções do seu carro. Agora vamos lá, alternativa D. Então por enquanto a gente tem essas duas alternativas aqui que podem ser, podem não ser. Consistência do produto, que no caso do produto seria o óleo, né? Porque não faria sentido falar consistência do parafuso. Eu acho que essa daqui a gente pode descartar, porque realmente não faz muito sentido. Se o interesse aqui da imagem fosse chamar a atenção para a consistência do óleo, isso aqui tinha que estar apresentado de uma forma em que esse elemento ficasse mais saliente, né? Talvez mostrasse assim, o óleo escorrendo um pouco mais, ou então uma imagem em que ficasse mais nítido aí, né? Um óleo muito ralo que fosse danificar o motor, alguma coisa do tipo. Então, essa alternativa D aqui ela não é plausível. A gente tem também a alternativa E, conservação do carro. Também não considero lá tão plausível, porque se fosse para falar, chamar a atenção do leitor para a conservação do carro, assim de modo genérico, né, o carro, faria mais sentido trazer o carro como um todo. Ou então, enfim, mostrar uma imagem de um carro mal conservado, relacionando essa imagem com um acidente na estrada. Não faria sentido você mostrar só um vazamento de óleo, ainda mais associando esse elemento aqui do parafuso que eu já falei, que é um elemento mais de falha humana, né? Um elemento mais de falha técnica. Quando você quer, na linguagem gráfica, na linguagem de imagens, você quer expressar uma displicência, um serviço mal feito, você normalmente usa essa imagem do parafuso caindo, do parafuso solto. Então, com base aqui só nessa análise que a gente fez, nessa interpretação que a gente fez, pautada nos elementos do gênero, que é o gênero anúncio, e nos elementos que são dados pela própria imagem, a gente já conseguiu descartar 3 alternativas e a gente está pendendo mais para a alternativa C, que é a escolha da empresa certa. Isso sem a gente tocar em nenhum elemento da linguagem. Para vocês verem como que é possível, mesmo que você não entenda o texto por completo, ou mesmo que aquela questão específica ela se baseie em uma palavra ali que você não entende, que você não conhece, que você não sabe o que significa, como é possível fazer uma interpretação aqui, juntando vários elementos que possibilitem que você ou acerte a questão, enfim, fazendo essa análise assim você tem a certeza de que você tem uma alternativa correta, ou então que você consiga pelo menos dar um chute um pouco mais, como é que eu posso dizer, um chute um pouco mais aprimorado, né? Não simplesmente escolher uma alternativa por escolher. Agora, se a gente fosse, obviamente, olhar aqui para os elementos textuais, a palavra any place significa qualquer lugar, e a palavra regret significa se arrepender. Então, você juntando toda essa análise que a gente fez com a palavra any place, qualquer lugar, e a palavra regret, se arrepender, eu acho que a gente amadurece a interpretação de que a alternativa correta é a alternativa C, que é exatamente essa. Esse anúncio aqui está chamando a atenção do leitor para a importância da escolha da empresa correta. Pessoal, então com isso a gente encerra aqui a nossa análise, né, que tentou demonstrar aqui como que é possível, a partir da interpretação desses elementos mais estruturais, né, que são elementos extralinguísticos, como que é possível que a gente consiga
mesmo com dificuldade de compreender alguma palavra, alguma estrutura, que a gente consiga fazer uma interpretação e, como eu falei, se não acertar a questão em cheio, sem ter certeza sobre alguma alternativa, pelo menos ter um chute um pouco mais aprimorado. Tá? Essa foi a nossa primeira aula. Mais uma vez eu reforço aqui para que vocês deixem um comentário de vocês com sugestões, dúvidas, dicas, que curtam o vídeo se gostaram do vídeo. E nas próximas aulas eu vou trazer alguns elementos, agora sim, linguísticos, tá? Algumas estruturas que aparecem de forma recorrente nas provas do Enem, alguns tipos de tempos verbais que eu acho que são importantes justamente para poder aprimorar essa capacidade de interpretação de vocês, tá? Agradeço aquelas pessoas que me acompanharam até aqui e vejo vocês nas próximas aulas, tá? Um abraço, fiquem com Deus, se cuidem.